se descobre corrupção? Os fluxos financeiros, você tem que seguir o dinheiro. Para dizer o Garganta Profunda lá na época do caso do Watergate, né? Siga o dinheiro. Just follow the money. Como foi essa origem da Lava Jato? O Youssef tinha feito uma delação premiada. Lá em 2004 tinha que falar, entregar tudo e todos. Esse doleiro Antônio Claramunt, Toninho da Barcelona, ele estava depondo lá, tinha sido conduzido da penitenciária que ele estava preso, que ele tinha sido delatado pelo Youssef, e ele dizendo que o Youssef estava mentindo, ele tinha continuado a delinquir. E aí eles me perguntaram, o Youssef está mentindo? Eu falei, olha, o Youssef tem uma coordenação premiada. Ele tem que entregar, a obrigação de entregar tudo e todos. Agora, se ele está mentindo, eu não posso garantir. Eu tenho que investigar. E aquilo acendeu uma luz para mim, eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, o cara está mentindo, cara? Porra, o cara, quando o cara faz a delação premiada, ele ganha uma confiança dentro da polícia. E é um perigo, né? Um cara que fez uma delação com a confiança dos policiais está traindo a situação. Aí eu investiguei melhor em dezembro de 2005, eu descobri que ele consegui comprovar, materializar que ele estava mentindo. Com esse áudio eu representei o Dr. Sérgio Moro. E aí ele falou, olha, tem que apurar mais para saber isso aí e tal. E eu não tinha equipe. Ele estava mentindo na delação premiada? Na delação premiada. Ele tinha operado por remessas de milhões, não sei se bilhões, eu não me ligo muito de cifra não, mas era milhões, bilhões, um negócio assim. Mas era muito dinheiro. E ele tinha usado uma empresa de câmbio com o nome de um cara que era amigo dele. E era um cara perigoso. Eu tinha informações que ele tinha matado 2 pessoas, né? Investigação em curso. E eu achei grave e reportei ao Dr. Sérgio Moro. Aí ele foi feita uma audiência em fevereiro de 2006. O Alberto Youssef chorou e reconheceu que mentiu. Entendeu? Eu sou testemunha disso. Ele chorou diante do Sérgio Moro e diante do Ministério Público, na minha presença. Tá, e ele confirmou que tinha escondido essa pessoa. Inclusive, essa pessoa também tinha uma conta lá, aberta no Banestado, que ele que ajudou a abrir, que ele recebia dinheiro para fazer contrabando. Aí ele chorou porque ele mentiu, porque ele tinha medo de morrer. O Dr. Sérgio perguntou, eu falei, olha, ele responde a 2 inquéritos por assassinato. Eu reputo que é perigoso. Ah, mas então, se ele fornecer alguma coisa, algum elemento, acho que dá para manter a delação dele. Eu falei, ó, doutor, na minha opinião, delação tem que entregar tudo e todos. Movimentava contas no exterior que eram do seu controle? E outra, se ele tem medo de morrer, tem um programa de testemunha. Proteção de testemunha. Muda a identidade dele e tira de lá. Agora, o meu papel de policial é mostrar a verdade. Repensaram lá e tal. Ele forneceu um telefone para a gente grampear da pessoa e manteve o acordo. Aí, em julho de 2006, em Curitiba, um dia, verificando os inquéritos, conversando com ele, como nós estamos conversando aqui, ó, o Youssef. E um perito ali, olha, esse aqui foi para onde? Então, falando, mas é muito valor, hein, cara? Porra. E aí, quanto você ganhou disso aqui tudo? Ele falou, uns 25 milhões, eu não lembro se era de dólares ou cruzeiro, que eu não me lembro disso. Mas era 20 ou 25. Eu falei, o que você fez? Né? Porque o Ministério Público não cobrou, eu paguei uma multa de 1 milhão. Eu falei, o quê? Não, meu amigo, a lei é desse jeito, né? Eu tô falando. A lei fala que você tem que entregar produto do crime, tudo ou parte. Mas a parte é quando você já gastou o dinheiro, você não vai poder entregar, mas tem que entregar tudo. Não, ninguém cobrou, eu não vou devolver. Eu falei, não, vai sim, que agora eu sou testemunha, você falou para mim. Aí fui falar com o Dr. Sérgio Moro, ele falou, pois é, eu só homologuei. Ele não pediu a revisão? Não, o que ele sugeriu foi o seguinte, vá conversar com o Ministério Público, instaure a representação, e aí eu conversei com o doutor Deltan, ele falou, faça a representação. Com o doutor? Deltan, da Lanial.
Eu fiz a apresentação, tentei conversar com o perito que estava ali no dia. Ele falou, não me lembro disso. Aí o doutor Deltan falou, mas precisa ter prova. Eu falei, mas eu sou testemunha, tenho fé pública. Só que faltava uma outra testemunha, mas eu era a única testemunha, né? Mas eu tenho fé pública, eu não vou mentir. Mas ficou um embate, né? E o que fiquei indignado é que o Youssef daí passou a dizer que eu estava mentindo, que eu estava perseguindo ele. Eu falei, rapaz, eu virei o quê então? Qual o envolvimento do Dallagnol e do Moro nas mentiras do Youssef, em acobertar essas mentiras do Youssef? O que me chama a atenção muito é a ligação do advogado dele, Figueiredo Bastos. E eles tinham um trânsito muito grande lá com o doutor Sérgio Moro e o Ministério Público. A minha visão, quando eu comecei a ver, é que havia um ambiente de delação premiada. Delação premiada é um acordo. Para quê? Para defender a sociedade, a verdade, a materialidade e a autoria. O doutor Sérgio falou que só homologou. O doutor Deltan disse que tinha que investigar. Né? Você tinha ideia de que ele tinha mais credibilidade do que você? O que eu falava assim, bandido virou mocinho, o mocinho virou bandido. Movimento anticorrupção. Você terminava o dia como? Sentimento frustrado, né? Porque você tem que ter estrutura, né? Na minha opinião, é uma guerra dentro da delegacia, dentro da Polícia Federal, entre agentes e delegados. Isso não foi tratado. Mas aí surge o doutor Deltan, com o Ministério Público, sugerindo a minha retirada. E alegando o quê? Que estava tendo briga pessoal. Aí eu tive que abrir mão, o delegado-chefe chegou para mim, é sugestão, mas você vai criar problemas se continuar. Você, quando falava com o Deltan ou com o Moro e recebia esses questionamentos em relação a você e não ao Youssef, você chegou a pensar em alguma coisa que poderia ter algo por trás? Sempre tive em bom nome, doutor Sérgio, doutor Deltan. Mas os fatos vão mostrando que, principalmente depois, aí em 2018, tem atos lá que eu reputo graves. A questão do Dário Messer e do advogado Youssef Figueiredo Bastos, a questão do Paulo Guedes, que é o atual ministro da Economia, que apareceu na Operação Lava Jato, a empresa dele depositando para um assessor do governador Beto Richa, e que não foi ouvido. Eles têm que responder. A Lava Jato, ela é fruto da Lava Jato demanda muito. Aí aconteceu fora poucos dias, o resultado acaba sendo a impunidade. Alguns anos depois, sai uma série na Netflix, especificamente sobre a Lava Jato. Sobre essa história toda. O que é verdade e o que não é verdade? Nós fomos procurados, quando começou essa operação, o Márcio me mandou a mensagem... Delegado Márcio me mandou a mensagem que o Vladimir Neto ia procurar. Não, mas você é o pai da história toda e a sociedade merece saber. Então, relatei tudo do Vladimir Neto. Aí depois, passou um tempo, a delegada Érica me liga falando que o Zé Padilha quer fazer uma série. No começo, eu não vi a doença por inteiro. O trabalho dele foi desacreditado, ele foi massacrado, a família sofreu. E aí, quando veio essa história do mecanismo, a gente meio que sentiu assim, envaidecido, nossa, reconhecer o trabalho dele, né? A gente agora vai poder, vamos dizer assim, ser mostrado o que ele fez e a gente vai poder contar isso. Mas aí quando a gente viu, não era nada daquilo. Roberto Ibrahim. Cresceu, virou sacoleiro, mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo, foi com lavagem de dinheiro. Em março de 2018, fiquei sabendo que a série ia ser inaugurada, recebi o convite, comprei a passagem para mim e para a Valéria, fomos para lá, para o Rio de Janeiro, e ficamos surpresos lá com a abertura. É um artista, né? Eu nunca saí de casa, nunca namorei o Youssef, nunca abandonei meu filho. Então, essa questão, assim, foi para mim,
Foi meio chocante ficar lá assistindo o primeiro episódio. Você faz o que com isso? O que é isso? Porque não é verdade. A gente nunca se separou, eu nunca dei tiro na cabeça, entendeu? É uma prova de que eles criaram do jeito deles. Precisam acreditar que se eles fizerem delação, eles vão ser soltos. A questão inicial me chama a atenção, quando ele fala que o problema não está na educação, má educação, na má saúde, está na causa, na corrupção. Eu acredito nisso, que a corrupção é um câncer, no mundo inteiro. Ninguém combate um câncer impunemente. Ninguém. Principalmente a questão da etimologia da palavra corrupção, não é só receber dinheiro. Vem de coração rompido com o bem comum. Tanto a omissão, como dizia Martin Luther King, o que me espanta não é a corrupção de poucos, mas a omissão de muitos, né? Então isso casou comigo. Agora, que eu passei lá a dar pitaco direto nas investigações, não. Qual é essa ideia? Quer impeachment? O senhor está me ameaçando? Por que a questão da formulação que o mecanismo apresenta para a população sobre o que foi a Lava Jato é tão problemática? Quando ele coloca no ex-presidente Lula, o personagem dele falar que ele que decide, sugere, faz estancar a sangria, ou seja, prejudicar a Lava Jato, coisa e tal. Quem falou isso foi o Romero Jucá, está na gravação, nos autos. Quando coloca a série ao personagem do ex-presidente Lula, vai gerar um ódio contra ele. Isso não é verdadeiro. Eu acho que o povo merece a verdade. Tudo bem, presidente? O Moro vira ministro do governo Bolsonaro. Para você, o que foi isso? O Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro do PP. Eu sei da história toda. A tropa de elite fala das milícias. Dá uma aliviada na minha comunidade, porra, sem neurose. Quem foi que disse que a comunidade é tua? Será que Sérgio Moro não conhecia? Como é que Sérgio Moro sai? Fiquei me indagando, como é que ele sai do cargo de juiz e vai ser ministro da Justiça? Aquelas estranhezas lá da época das investigações começaram a tomar um formato, né? Era muito estranho. Que tudo era um teatro, que não tinha partido brigando com outro. Era tudo marionete, na minha visão, marionete de empresários e banqueiros que financiavam eles. A Lava Jato é um grão de areia, entendeu? O Brasil inteiro tem que ser passado a limpo. Cada crime cometido corrompe toda a estrutura social. Eu não quero viver no salve-se quem puder, não quero. Eu quero viver numa sociedade em que cada um sabe a sua função. E cada um ajude a converter o outro para o caminho certo. Para a gente construir uma sociedade, uma verdadeira liberdade. Nós estamos trocando liberdade por segurança, nós temos direito às duas. Focar na minha família. Essas decisões foram confirmadas. Houve algum tipo de seletividade ou proteção ao sistema financeiro brasileiro e aos bancos nesse período de origem da Lava Jato? Havia vários casos de indício de fraude na obtenção de empréstimo, de carro, de automóveis, né? Eu achava muita fragilidade ali na documentação apresentada, porque depois calhava lá em pessoas laranjas, e eu achei umas normas do Banco Central meio frágeis, e eu representei, eu lembro que tem que levantar isso, eu não tenho documentos, mas parece que foi o Dr. Sérgio Moro, e eu representei para a gente organizar uma operação a nível nacional. Na época também, acho que foi o Deltan, deu parecer para arquivar, porque a Polícia Federal não tinha estrutura para isso. E também a questão do Dário Messer, né? Não foi pego na época, e hoje está se pegando lavagem de dinheiro de 250 milhões no Banco Safra. Também na Operação Lava Jato pegou-se operação do Banco São Paulo. Essas investigações precisam ser aprofundadas. Por que elas nunca foram aprofundadas? Interesses, né? Por que a dívida pública não foi auditada só por Getúlio Vargas lá em 1940? E que a história que eu tenho é que reduziu a dívida em 70%,
que era inexistente, e foi criada a Petrobras. Foi criada a Eletrobras com esse dinheiro que sobrou. E desde então não tem mais auditoria da dívida pública com esses contratos financeiros. E na questão dos bancos, naqueles anos que você estava investigando, cada vez que você tentava investigar, era basicamente freada essa investigação? Me parece que o sigilo bancário, para a fiscalização policial, ele não poderia depender de ordem judicial. Porque parece que as decisões são baseadas na Constituição, no artigo 5º, no sigilo de correspondência e de dados. Entendeu? E o artigo 20 do Código de Processo Penal fala que o delegado tem o dever de manter o sigilo da investigação. Então, eu não sei por que essa barreira judicial para o delegado investigar. Entendeu? Eu não concordo com isso. Essa operação da Lava Jato mesmo, o Alberto Youssef pegava, fazia um dinheiro, passava por várias empresas e depois ia para a China e depois voltava para cá. Cada vez que você vai quebrar um sigilo bancário, é uma ordem judicial. É uma trava. Você acha que a questão dos bancos e a questão financeira, do mercado financeiro, nunca foi tratada na Lava Jato da forma que deveria? Com certeza. Porque todas essas operações de pagamento de propina passam por bancos. E aí o gerente não está vendo isso? Né? Essas contas fantasmas, na época do Banestado, né? O Banestado foi privatizado, não foi feito uma lupa nos esquemas que foram feitos. Eu acho que tem muita coisa para investigar.